Boa noite, graça e paz. Você pode tomar o seu assento. Você que está em casa, que bom que você está conosco. Você que está aqui também, que bom que você veio. É sempre muito gratificante ver, não vou dizer a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é você. A casa do Senhor é você. Mas esse lugar cheio de pessoas que vêm louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Para a gente remir o tempo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia nos Salmos. Salmo 126, versículo 1 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Repete comigo: grandes coisas. Mais forte, para fora, fala para fora assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Estamos alegres. Versículo 4: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Esse é um salmo muito conhecido. Quem já tinha lido esse salmo aqui? Glória a Deus. Que bom que você vai me ajudar a pregar então. Né? Se eu falar alguma coisa, você ergue a mão e fala: pastor, não é isso não, é isso aqui. Né? Cristo é um salmo de restauração, um salmo de alegria. E o contexto que esse salmo foi escrito foi logo depois do período do cativeiro babilônico. É o povo de Deus que herdou a terra prometida, Canaã, com Josué ali, entrou na terra prometida, passou-se um tempo, eles foram se apostatando da fé, foram deixando a fé de lado. E aí chegou-se um tempo que eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí quando eles foram levados cativos, eu acredito que a primeira coisa, quando uma pessoa é levada cativo, ele é um escravo. E um escravo, ele não tem direito a nada. Um escravo, ele perde primeiro a sua liberdade, sim ou não? Primeiro ele perde a sua liberdade. E esse povo, o povo de Deus, ele perdeu a sua liberdade, perdeu a sua pátria. Eles perderam acesso ao templo, eles perderam acesso aos cultos, eles perderam acesso às festas culturais da época. Eles estavam sobre o regime de uma escravidão. E ali essa escravidão durou aproximadamente 70 anos. 70 anos foi o período que o povo judeu passou ali na Babilônia, escravizados. E aí o salmista, ele escreve esse salmo logo depois que Ciro, o governador medo-persa, ele dá a carta, ele faz um decreto liberando os judeus para voltarem para a sua terra, a retornarem à sua pátria, a retornarem à sua terra natal. E aí ele emite o decreto. Eu acredito que o pessoal chega para trabalhar e eles é surpreso com um decreto. Fala: olha, vocês estão livres. Agora vocês não precisam mais viver no regime da escravidão. Vocês podem agora voltar para a terra de vocês. Vocês podem reconstruir Jerusalém. Porque quando eles foram levados cativos, a cidade foi destruída por completo. Eles falaram: vocês podem voltar, vocês podem começar a sonhar.
E aí o salmista ele começa falando assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E aquele povo, eles começaram a sonhar. Eles começaram talvez a planejar o seu regresso para Jerusalém. Acredito que durante os 70 anos, muitos deles estavam pedindo para que os dias fossem abreviados. Estavam pedindo para que morressem, porque não viam perspectiva no futuro. Eles não conseguiam enxergar o amanhã, um amanhã melhor, um amanhã livre da escravidão, livre do jugo que foram impostos sobre eles. Eles não conseguiam enxergar isso. E aí quando o salmista escreve, olha, quando o Senhor restaurou a sorte, quem restaurou a sorte? O Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte, eles ficaram como quem sonha. Eles ficaram sonhando, idealizando a volta, planejando. Eu acredito que durante esses 70 anos, eles não planejaram nada. Não conseguiam planejar nada, mas depois eles começaram a planejar. Porque Deus é um Deus organizado, amém? Amém? Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus de planejamento. Deus é um Deus que tem as coisas tudo planejadas. Então primeira aplicação, se você quiser prosperar na sua vida, independente de que área seja espiritual, financeira, familiar, planeja. Seja organizado, tenha planejamento. A Bíblia fala, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de... Mas se o homem não fazer plano, como que a resposta vai vir de Deus? Como que Deus vai dar resposta se você não tem nada? Então faça planos, planeje. E aquele povo começou a planejar o seu retorno. E começaram a sonhar. E aí o versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, em algumas traduções diz assim, entre os pagãos se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sabe por quê? Porque para reverter a sorte daquele povo, Ciro não, por si só, ele não reverteria. Outra pessoa não conseguiria reverter a sorte dele. Porque quem liberta é só Jesus Cristo. Quem salva é só Jesus. Quem cura é só Jesus. É só Jesus que pode fazer isso. E era só Deus que poderia reverter a sorte deles. E assim Deus fez. Mesmo o povo se distanciando, mesmo o povo abandonando a fé, Deus nunca se esqueceu deles. Passou-se 70 anos, Deus lembrou deles. E agora Deus falou assim, agora está na hora de vocês voltarem. Agora está na hora de mudar o cativeiro. Agora está na hora de restaurar a vida de vocês. Agora está na hora de voltar a sonhar. Agora está na hora de voltar a fazer planos. Talvez você esteja em um momento de cativeiro também, na sua vida. Não sei em que área, mas talvez em algumas áreas você esteja em momento de cativeiro. E Deus está falando nessa noite, agora é momento de voltar a sonhar. Agora é momento de voltar a fazer planos. Porque o Senhor vai entrar com providências na sua vida e vai mudar a sua sorte. O Senhor vai entrar na sua causa e vai mudar a sua sorte. Agora é momento de voltar a sonhar. E assim foi com aquele povo. E eu começo a imaginar a minha vida antes de Cristo. Eu começo a imaginar a minha vida no tempo da escravidão. Porque todos nós, em um tempo outrora, fomos escravos. Sim ou não? Sim ou não? Fomos escravos. Eu olhando para o pastor Marcos, quando ele entrou ali, eu nem conhecia ele direito. Né? O pastor Marcos está fininho, né? Rejuvenesceu. Olha o que Deus faz na vida do homem. Né, pastor Marcos? E eu lembro da história, do testemunho de vida dele. Que ele contou aqui um dia. Que ele estava escravizado. Estava andando lá nas ruas de Paris, mas não estava feliz. Não sabia o que fazia, o que não fazia. E estava em Paris, querido. Em Paris.
né? Lá na, como que é o nome da avenida lá? Como que é? Saint-Élysée? É esse negócio, é o Élysée. Estava lá no Élysée. Estava lá e não sabia o que fazer, estava escravizado. E nós vivemos um período de escravidão. Nós vivemos, antes de Cristo, nós éramos escravos do inimigo das nossas almas. Nós éramos escravos e muitas vezes nós não tínhamos perspectiva de futuro. Eu me lembro que quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha um sonho. Tinha vários sonhos. E um deles era que eu fosse um atleta profissional. Um atleta profissional. E eu falava, Deus, me ajuda. Quero ser um atleta, tal. E nada fluía. Eu falei, esse negócio não vai virar não. E eu tinha outros sonhos. E hoje de manhã o pastor Neviton falando aqui que Deus não dá pedra e também Deus não dá serpente, não dá cobra, né? Porque a cobra te pica, te fere e a pedra também te fere. Então Deus não dá isso para nós. E eu falei, olha, tinha alguns sonhos meus que era pedra na minha vida, que era serpente na minha vida. Eles iriam me ferir. E eu falei, Deus, muito obrigado. E ali a gente vivia na escravidão. Nós vivíamos escravos de Satanás. Nós não tínhamos poder de decisão, porque quem governava as nossas vidas não era nós. Era aquilo que estava por trás de nós. Era aquilo que nos guiava. Talvez nossos sentimentos, muitas vezes os nossos rancores, as nossas decepções, eram o que nos guiavam. Só que aí quando Deus entra na nossa vida, a nossa sorte muda. E aí eu me pego fazendo um paralelo com esse povo. Quando Deus entrou na minha vida, apesar de ser filho de pastor, nascer no lar evangélico, mas chega um determinado tempo que a gente quer caminhar com os próprios pés, né? A gente se sente sábio demais e fala, não, eu sei o que eu quero para a minha vida. E aí a gente começa a trilhar caminhos que não foram os caminhos que Deus prepararam para nós. E quando eu encontrei Cristo, a minha perspectiva mudou. Aí eu me vi como esse povo, eu comecei a sonhar. Eu comecei a ter alegria, porque muitas vezes, tem muita gente, talvez que está aqui sentado, que esteja em casa, nesse sofá, nessa cama aí, que a alegria se resume a uma sexta-feira à noite, a um sábado e a um domingo. A alegria é resumida apenas nesses 3 dias. Amanhã, que é segunda-feira, já amanhece desejando que no outro dia seja sexta. Quem já teve esse tipo de sentimento aqui? Amanhecer a segunda, querendo que a terça fosse sexta. Porque a alegria era momentânea, era fracionada, é só naquele curto período de tempo ali. Na sexta à noite, no sábado e no domingo. E aí no domingo à noite começava a depressão. Que muitas pessoas falam que é a ressaca, mas não é ressaca, é a depressão. Começava a depressão, porque a segunda iria chegar. E muita gente vive nessa escravidão, até hoje. Até hoje. Mas tem uma notícia boa para você. O Senhor vai mudar o seu cativeiro. O Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai entrar com providência na sua vida. E aí a sua boca, os seus lábios vão encher de riso. E a sua boca vai encher-se de cantos ao Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém? O Senhor tem feito grandes coisas na sua vida? Amém? E aí o salmista ele continua. Versículo 13 ele fala assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Do versículo 1 até o versículo 3, o salmista está falando do passado. Da restauração daquele povo. Que Deus olhou para eles, mesmo eles tendo se afastado de Deus,
Deus olhou para eles depois de 70 anos e ainda restaurou a sorte deles. E aí quando eles retornaram, eles se depararam com um ambiente que talvez eles tinham noção, mas esperavam que fosse ao contrário. Talvez eles estavam esperando que a cidade tivesse sido reconstruída. Talvez eles estivessem esperando que os prédios já tivessem sido edificados, que as casas já tivessem sido edificadas, que as lavouras já tivessem sido plantadas. E ali eles chegam na cidade, chegam em Jerusalém, e aí eles olham aquela devastidão toda, e aí eles começam a falar, aí eles fazem uma oração. Versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles lembraram que Deus foi o Deus poderoso que fez Ciro dar um decreto para que eles ficassem livres da escravidão. E eles lembrou, o Deus que começou é o mesmo Deus que vai continuar fazendo. É o mesmo Deus poderoso que pode restaurar tudo em nossa vida. Tudo na nossa nação, é o mesmo Deus. E muitas vezes a gente esquece. Nós esquecemos das grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós começamos a viver uma religiosidade na nossa vida. A gente começa a vir ao culto no domingo, porque nós já estamos habituados a isso. Domingo, 5 horas, a sua mente já fala assim, olha, já preciso começar a me arrumar, tomar meu banho, porque eu tenho que ir ao culto. Ou talvez na quinta-feira, às 19h30, às 18h30, você já tem esse hábito. E a gente vive uma fé no automático. A gente esquece das grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nessa semana eu tive uma experiência fantástica com a minha filha de 4 anos. Na segunda-feira, a gente mora num apartamento, então nesse tempo, para a criança é complicado, né? Aí a minha filha, logo de manhã, ela aprendeu que ela fica entediada. Não sei com quem que ela aprendeu isso, mas ela aprendeu que ela fica entediada, né? Aí na segunda-feira de manhã, estou entediada. A Lavínia, de 4 anos, não é a Valentina não, é a Lavínia, de 4 anos. Estou entediado, papai. Estou entediada. Estou entediada, estou entediada, estou entediada. E a fala dela é entediada. Aí eu falei, então tá bom. Aí depois do almoço, aí a minha filha mais velha, a Valentina, ela estuda de manhã, então ela acorda cedo, depois do almoço ela dorme. Aí minha esposa foi deitar com ela, e eu falei, Lavínia, você está entediada? Tô, filho. Então vamos lá para a garagem, vamos lavar a bicicleta. Você lava a sua bicicletinha, eu lavo a minha, e aí fica tudo certo. Vamos lá desestressar um pouco então, tirar esse tédio seu. Vamos? Vamos. Aí peguei o balde, peguei a bucha, peguei o detergente, e fomos lá para a garagem. E aí peguei o celular, e levei o celular também. E aí eu coloquei o celular no capô do carro. Aqui está o capô, aqui está aquela partezinha de plástico, aqui está o para-brisa. Eu coloquei o celular bem aqui assim, ó, bem no capô mesmo. E terminamos de lavar as bicicletas, joguei um pouco de água nela ali e tal, e aí subimos. E aí quando eu estava subindo, a minha esposa estava descendo, estava na porta. Eu vou levar a prova da Valentina, que ela fez hoje, e tem que entregar hoje a prova. E aí beleza, aí eu cheguei dentro de casa, fui na lavanderia, deixei o balde, deixei a bucha, deixei o detergente. Aí eu lembrei que meu celular estava no capô do carro. Aí eu me desesperei. Eu esqueci das grandes coisas que o Senhor já tinha feito na minha vida. Esqueci que Deus já tinha me ressuscitado. Esqueci que Deus já tinha me curado de muitas coisas. Esqueci de tudo. E eu me desesperei. Eu falei, Lavínia, lá. Papai perdeu o celular. Vamos. Aí eu tinha pego a caminhonete do pastor Delmo emprestado. E a caminhonete estava lá fora. Eu não tinha celular para ligar para o celular dela.
Eu falei, vamos lá, vamos, corre. E ela foi sem chinelo, sem nada, quase que caímos na escada, porque eu estava na esperança de pegar ela no portão, mas ela tem o pé pesado, então ela foi rápido, né? Eu estava na esperança de pegar ela no portão, mas não peguei. Aí saí, eu falei, lá, vamos. Aí nós entramos no carro, aí eu falei, eu vou devagar, porque na primeira curva aqui o celular já vai cair, porque o celular está no capuz, só não tem nada segurando ele ali, ele vai cair, a primeira curva ele vai cair. Se ele não cair na primeira curva, ele vai cair lá em frente, o 3 de maio, quando ela passar como que é o nome lá do negócio? De pedestre, na passarela elevada. Ele vai cair, porque o carro vai balançar e ele vai cair. E aí eu fui devagarzinho, tal, olhando para os cantos, vendo se não tinha um celular quebrado, tal, todo já sem esperança, né? E aí cheguei na escola, nada da minha abençoada está lá. Nada. E aí o meu coração, eu falei, ih, lá, agora foi, agora acabou, filha. Papai perdeu o celular. Aí ela, 4 anos ela tem. Ela falou, papai, vamos orar para Deus? Deus é poderoso. Desse jeito. Papai, vamos orar para Deus? Deus é poderoso. Deus pode, ela não falou guardar nem cuidar. Deus pode proteger seu celular. Eu falei, filha, pelo menos tem uma crente dentro desse carro, né? Então, tá tudo certo. Eu falei, já que a fé é sua, ora para nós, filha. Ora para o papai então, ora para Deus guardar o celular, para Deus proteger. Aí ela orou. Ela falou, Deus, o Senhor é poderoso, protege o celular do papai. E a oração acabou. E aí eu falei, Deus, amém, minha filha orou, né? Ela tem mais fé que eu, agora pelo menos tem uma fé genuína, né? E nós fomos para casa. Eu não encontrei a minha esposa, o carro não estava lá na frente. Cheguei em frente do prédio, Espírito Santo, volta lá. Eu falei, mas eu vou voltar lá de novo, meu Deus do céu. Aí dessa vez eu não fui devagarzinho não, dessa vez eu peguei uns 90 por hora ali, perdão, mentira. Dessa vez eu fui meio rápido. Quando eu estava entrando na esquina do colégio, ela estava encostando o carro no colégio. Aí eu falei, Deus, minha filha orou, Deus, não foi eu não, foi minha filha. Ela tem um coração puro. Eu não tive fé não, mas ela teve um coração puro. Que esse celular esteja lá em cima, que esse celular esteja lá em cima, tal. Aí eu passei bem devagarzinho do lado do carro, olhando, falei, meu Deus, que esse celular esteja lá. Aí passei o celular lá em cima. Aí eu falei, Lala, Deus ouviu a sua oração, Lala. Aí ela, papai? Aí ela, que nota o senhor dá para Deus? Eu falei, que nota? Papai, que nota o senhor dá para Deus? Eu falei, não, a fé foi sua, então que nota que você dá para Deus, filha? Ela, eu dou 10. Eu falei, eu também dou 10, lógico, né? Aí quando eu desci do carro, nem estacionei o carro, deixei ele meio assim, falei, já vou lá pegar, vai que ela sai de novo, aí eu não consigo acompanhar ela, né? Aí peguei o carro, ela falou, olha, Deus te livrou de perder esse celular, viu? Porque eu parei no hospital, deixei o celular no estacionamento, fui lá dentro, fui pegar exames, depois vim para cá. Eu falei, Deus guardou. Mas aonde que eu quero chegar com isso? Ela só pediu para a gente orar porque talvez ela lembrou de coisas que Deus já fez na vida dela. Talvez ela lembrou que, talvez quando estava com dor de cabeça, o pai ou a mãe falava, filha, vamos orar para Deus porque Deus é poderoso. Deus pode tirar essa dor sua. Ah, não estou conseguindo dormir, estou com sonhos. Vamos orar para Deus que Deus é poderoso. Deus pode tirar esse sonho mal da sua mente. E aí ela lembrou de quem era Deus naquela hora. Ela lembrou que Deus era poderoso e eu não lembrei. Eu falei, Deus não vai se importar com essas coisas não, né? E eu já estava pensando, agora eu vou ficar sem celular. Porque não tem dinheiro para comprar outro. O celular já ou caiu, quebrou, ou alguém pegou, então agora eu vou ficar sem celular. E aí a minha filha ministrando ao meu coração.
Não, papai, vamos orar que Deus é poderoso. Deus vai guardar, Deus vai proteger seu celular. E assim Deus fez. Então na nossa vida, independente dos momentos ou circunstâncias que estamos vivendo, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas. Quantas coisas o Senhor já fez. E sabe qual é a maior delas que o Senhor fez em nossas vidas? A remissão dos nossos pecados. É a nossa salvação. É a remissão. Nós éramos escravos. Deus nos comprou, nos redimiu, pagou um alto preço, e aí depois Ele nos remiu. Falou, agora você está perdoado. Seus pecados estão perdoados. Agora não tem nada que vá te acusar. Tudo que era contra você já foi pago. E agora você está livre. Você está livre para viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Você está livre. Porque a maior coisa que nós podemos ter é o perdão de Deus. Lá em Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Essa é uma das maiores coisas que Deus fez pelas nossas vidas. Na minha vida, não foi Deus me devolver a vida, o maior milagre dele na minha vida. Não foi Ele me curar, mas foi Ele perdoar os meus pecados. Foi Ele me dar direito à vida eterna. Porque o que adianta eu ser curado e não herdar o reino dos céus? Não adianta nada. E aí o salmista ele continua. Versículo 5 e 6, ele vai olhar para o futuro. E ele fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista Davi está falando assim, não foi Davi que escreveu esse salmo. O salmista, ele está falando assim, olha, aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifará, com júbilo colherá. O agricultor, quando ele vai lançar a semente, ele não tem certeza da colheita. Pastor Marcos é agrônomo. Ele tem certeza que vai colher, pastor? Não tem. O salmista Davi, o salmista, ele compara a colheita, a semeadura e a você andar. Quando o produtor, ele semeia, ele depende de vários fatores para que aquela planta, ela frutifique. Ele depende da chuva, que não está no poder das mãos dele. Ele depende do clima. Ele depende da semente produzir, germinar ali. Ele depende de vários fatores, que não está no poder dele. Então é por isso que fala, olha, quando você vai semear com lágrimas, talvez as lágrimas, eu me pego fazendo uma analogia no tempo. Quem conhece matraca aqui, aquela de plantio? O senhor conhece, pastor Marco? Conhece mesmo? Pastor Neves, eu brinquei de manhã aqui que ele é mais urbano, ele não conhece. O Adi vai conhecer, né, Adi? O Adi conhece, né? A irmã Geni, de manhã, ela já levantou a mão. Ó, eu conheço. Com as duas mãos ainda. Ó, eu conheço. Aquela que você planta. Eu nunca plantei, mas eu vi muito meu pai plantar com aquilo. Só que na época não tinha New Holland, não tinha John Deere, não tinha nada disso. Essas máquinas que fazem as plantações. Eu acredito que o salmista está falando assim, olha, enquanto você vai semeando com lágrimas, eu me lembro quando meu pai plantava, acho que minha irmã ou alguém da minha família está assistindo aí. Quando meu pai plantava, e muitas vezes eu ia atrás, tampando as covas, jogando 2, 3 sementes ali do produto, ia tampando as covas. Muitas vezes eu tampava com a mão, porque ele falava, ó, você não pode pisar na terra, porque senão ela fica dura.
e a planta não consegue furar a terra e não consegue crescer. Então muitas vezes eu ia lá com a mão. E aí nesse salmo eu consigo imaginar o salmista falando: olha, enquanto você semeia com lágrima, naquele tempo, no deserto, a terra seca, quando você semeia com lágrima, ele vai semeando e aquela lágrima vai regando a plantação dele. Aquela lágrima vai dando vida àquelas sementes. Muitas vezes você pode estar se perguntando: pastor, mas eu tenho semeado na minha vida conjugal. Eu tenho vivido conflitos intensos. Eu tenho semeado, mas eu não sei como está a terra, o coração da pessoa, do meu cônjuge. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifará, com júbilo colherá. Então continue a semeadura. Continue, persevere na semeadura. Continue semeando. Talvez na sua vida espiritual você esteja vivendo um tempo de sequidão, de deserto. E aí a Bíblia fala que, o salmista fala que as torrentes do Negueb vai invadir a sua vida e vai trazer vida. Vai invadir a sua alma e trazer vida. Eu me lembro até hoje, uma ministração que a pastora Daphne pregou aqui sobre o Negueb, as torrentes do Negueb. E ali ela fala que vem aquelas torrentes dando vida àquele lugar seco. Aquele terreno árido vem trazendo vida. Aquelas águas vêm trazendo vida, vem trazendo vegetação, vem trazendo o verde da plantação. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos perseverar na nossa semeadura, mesmo que seja com lágrima. Talvez você que esteja em casa, você esteja falando assim: ó pastor, mas eu estou em um tempo muito difícil. Eu não estou conseguindo nem semear, não tenho força nem para semear. Nem semear oração, nem semear na leitura da palavra, nem semear um jejum. Eu não estou tendo força para isso. Quero te dar uma boa notícia. As águas de Deus vão invadir a sua vida e vai restaurar a sua sorte. Como restaurou a sorte daquele povo, vai restaurar a sua também. E aí você vai ter força. E aí você vai começar a sonhar, a planejar, a ler, a orar, a meditar, a jejuar. E aí Deus vai começar a fazer grandes coisas na sua vida. Porque independente do tempo, pastor, mas eu estou doente. Nós estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, amém? Deus tem feito o melhor para nós. É tempo de nos alegrarmos no Senhor. Pastor, mas o Senhor está sendo muito radical. Nós estamos vivendo num momento difícil. E a palavra de Deus diz que nós precisamos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É verdade. Mas independente do choro, no meu coração eu preciso estar jubilante, porque grandes coisas tem feito o Senhor pela minha vida. Grandes coisas tem feito o Senhor pela sua vida. Independente do momento que você esteja passando. Se é de luta, se é de sequidão, talvez na sua vida financeira, espiritual, conjugal, profissional, independente do momento, nós estamos alegres porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Amém? Você pode agradecer a Deus pelas grandes coisas que Deus tem feito na sua vida? Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Muitas vezes a nossa semeadura vai ser regada com lágrimas mesmo, querido. Pastor, mas eu já estou regando essa semente com lágrimas, já tem 10 anos, já tem 15 anos, já tem 5 anos. Persevera. Persevera que você vai voltar com seus feixes. Você vai colher o resultado da sua semeadura. Foi assim que o povo voltou. Eles foram escravos e voltaram com seus feixes, com o resultado da bondade e da graça de Deus sobre a vida deles. Porque não é porque eles mereciam, não é porque nós merecemos, é simplesmente porque a graça de Deus decidiu nos alcançar. É simplesmente por isso. Não é porque nós merecemos, não é porque nós temos mérito, não é porque nós somos bons,
é porque a graça de Deus decidiu nos alcançar. E se a graça de Deus decidiu me alcançar, eu tenho que surfar essa onda e pegar isso e falar, eu vou semear, eu vou perseverar, porque os meus feixes eu vou levar, eu vou colher, eu vou ter o resultado dessa semeadura. Então persevere, querido, persevere na sua semeadura, porque grandes coisas o Senhor já tem feito. Se você não está vivendo momentos de grandes realizações de Deus na sua vida, você precisa olhar para trás e ver o quanto Deus já fez. E isso vai te impulsionar a você manter a sua postura e a sua semeadura com Deus, confiando, tendo fé, conforme nós ouvimos no domingo passado, que você vai colher e você vai levar os seus feixes, você vai levar o resultado da sua semeadura, amém? Ministério de Louvor, que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao seu coração, que nessa noite você possa entender que independente da circunstância, do momento que você esteja vivendo, alegre-se no Senhor. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida, e grandes coisas o Senhor vai fazer, e grandes coisas o Senhor tem preparado para as nossas vidas, principalmente a nossa morada celestial. Essa é a maior dádiva que Deus pode dar para nós, a nossa morada celestial. Não tem coisa maior, não tem coisa maior que essa, amém? Que Deus possa te abençoar. Antes da gente louvar a Deus com o hino, eu gostaria, antes de orar, fazer uma pergunta. Melhor dizendo, duas perguntas. Talvez você esteja falando, pastor, eu gostaria de me sentir igual esse povo. Quando Deus restaurou a sorte deles, eles eram como as pessoas que sonham. E faz tempo que eu não tenho sonhos. Faz tempo que eu não tenho projetos. Faz tempo que eu não consigo ver perspectivas melhores para a minha vida. Faz tempo. E eu quero que esse Deus me encontre. Eu quero que esse Deus restaure a minha sorte. Eu quero que esse Deus mude o meu cativeiro. Eu quero que esse Deus me livre da escravidão. Eu quero ser escravo, mas um escravo livre, que vai servir a Ele, porque Ele é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Eu quero servir a esse Deus, porque eu entendi que só Ele pode mudar, só Ele salva, só Ele liberta, só Ele cura, só Ele tem poder para mudar a minha vida, mais ninguém. E se você nunca tomou essa decisão na sua vida, você nunca se rendeu a Cristo, você nunca deixou que esse Deus mude a sua vida por completo, e você entendeu que sem Ele, você vai continuar escravo, sem Ele a alegria na sua vida vai se resumir a um final de semana, sendo que Ele quer te dar uma alegria eterna, sendo que Ele quer te proporcionar vida, e vida com abundância todos os dias. E você fala, pastor, eu quero, porque de segunda a sexta, até o final do expediente, a minha vida é uma escravidão, e eu quero sentir essa liberdade. Você que entendeu que precisa de Cristo para mudar a trajetória da sua vida, você que está em casa também, que entendeu que precisa de Cristo, você pode deixar aí nos comentários, olha, eu me rendo a Cristo, eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. E você que está aqui, que nunca tomou essa decisão e gostaria de fazer esses gestos, eu gostaria que você só acenasse com a sua mão, fala, pastor, hoje eu entendi, e eu quero esse Deus que muda o curso da história de um povo, de uma nação. Ele vai mudar a história da minha vida também. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de se render a Cristo? De tomar essa decisão por Cristo? Tem alguém? Se não tem, que Deus te abençoe. A segunda pergunta é: talvez você
entrou na terra prometida. Você caminhou com Josué lá, entrou na terra, mas por circunstâncias, razões, você se afastou de Cristo. Já tem um tempo que você está afastado de Cristo, mas como o povo se afastou, ficou 70 anos ali. Deus ainda se lembrou dele. Deus ainda se lembra de você. Deus tem saudade de você. Deus quer que você volte para o colo do Pai, porque Ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Se tem alguém aqui nessa noite que se afastou, se desgarrou do caminho, Deus está falando: hoje é dia de restauração. Hoje é dia que vai mudar o cativeiro. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que fala: pastor, eu entendi, eu preciso retornar, porque sem Deus eu sou simplesmente um escravo do inimigo das nossas almas. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Se não tem, que Deus abençoe. Você que está em casa também, se você já caminhou com Cristo, gostaria de retornar, deixe uma mensagem, que Deus vai mudar a sua vida por completo. E nós gostaríamos de fazer contato contigo, ter esse relacionamento, porque nós somos um corpo, e um corpo é constituído de vários membros. E você que está retornando, você que está se rendendo, você faz parte desse corpo agora. Amém? Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Deus, por nos lembrar das grandes coisas que o Senhor fez, tem feito e vai fazer em nossas vidas, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes, Deus, nós nos esquecemos, Pai, daquilo que o Senhor já fez, Pai. Nos perdoa, Pai, pela negligência, Deus. Nos perdoa, Pai, pela falta de memória, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos viver uma vida, Pai, de devoção ao Senhor diariamente, Pai. Nós queremos estar, Pai, alinhados com o Senhor, Deus, com os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Pai. Se tem algum homem, alguma mulher aqui, Deus, que precisa de restauração, Pai, em alguma área da vida deles, Deus, que essa restauração chegue na vida deles hoje, Pai. Que seja na área conjugal, espiritual, financeira, profissional, emocional, sentimental, Pai. Que essa restauração chegue na vida dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor é o Deus que muda cativeiro, Pai. O Senhor é o Deus que muda a sorte, Pai. O Senhor é o Deus, que muda o curso da nossa vida, Pai. Só o Senhor tem poder para fazer isso, Pai. E nós estamos, Deus, te pedindo, faça isso em nossas vidas diariamente, Pai. Porque nós necessitamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Porque sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Nós somos como folha seca, Pai, que vai aonde o vento leva, Deus. Mas com o Senhor, Deus, nós temos destino. Com o Senhor, Deus, nós temos destino, Pai, que é a morada celestial, Pai. Muito obrigado, Deus, obrigado pelo seu sacrifício vivo ali na cruz do Calvário, Pai. Foi através desse sacrifício que nós temos a possibilidade de herdar a vida eterna, Deus. Muito obrigado, Pai. Que nós nunca esqueçamos, Deus, das grandes coisas que o Senhor fez por nós, tem feito e fará em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?